O seu apelo desesperado paira no ar, uma aposta chorosa por conexão. Numa sala de aula de indiferença, ela implora por um amigo, a sua pontuação um 0 gritante. Tic-tac faz o relógio, 17 segundos, soletrando suas chances cada vez menores. De joelhos, ela está disposta a fazer qualquer coisa, o derradeiro ato de submissão. Então, um par de saltos altos entra em cena, sinalizando uma chegada indesejada. O seu rosto contorce-se em puro terror. Ela sabe exatamente a quem pertencem aqueles sapatos. Uma porta desliza, confirmando que os seus piores medos estão prestes a materializar-se. O recém-chegado, uma figura de autoridade sinistra, desdenha do seu fracasso. Contagem de amigos, 0. Quando o cronômetro chega a 0 absoluto, a figura declara com uma finalidade arrepiante: hora da sua penalidade. Agora completamente derrotada, ela senta-se isolada, os outros alunos meramente observando o seu destino. A figura de autoridade paira, proferindo uma palestra arrepiante para a turma. Com um avanço aterrador, ela declara que os sem amigos não têm futuro. De repente, um aluno é engolido por uma explosão chocante de energia rosa. A exibição brutal continua, enquanto alguém implora para que pare. Um rapaz de óculos percebe com horror: esta sala de aula é um jogo perverso. Ele vê as consequências. Um colega caído enquanto outros assistem, marcados e frios. A vítima jaz imóvel, um lembrete sombrio das mudanças desde ontem. Um flashback revela uma sala de aula outrora normal, com alunos felizmente inconscientes. Conhecemos Hayato Makabe, lendo silenciosamente antes que o caos irrompesse. A paz de Hayato é estilhaçada quando duas raparigas o encaram, os seus olhos prometendo problemas. O momento de silêncio de Hayato é estilhaçado quando duas raparigas malvadas o encurralam, as suas intenções cristalinas. Ele recua, o peso dos seus olhares a pressionar o seu mundo solitário. Procurando um pequeno alívio, Hayato dirige-se ao bebedouro, o seu estômago a roncar. Estou a morrer de fome. Ele murmura, a água o seu único substituto para uma refeição adequada. Mas os problemas, na forma de 3 pares de sapatos polidos, encontram-no sempre. Pá! Um empurrão súbito atira Hayato de cara contra o metal frio. Estás no caminho, perdedor! Ladra Maina Nasaka, a líder, fingindo-se magoada. Atordoado, Hayato tenta protestar. Mas foste tu que me empurraste! O trio desdenha. A responder, pobretanas, só água para o almoço de novo? Que patético! Derrotado, Hayato só consegue proferir um arg. Engasgado, as suas palavras cruéis a doer. Mai e a sua comitiva afastam-se, considerando Hayato indigno do seu precioso tempo. O seu reflexo mostra um espírito ferido, a cidade lá fora indiferente ao seu sofrimento. Hayato tenta lavar a dor das suas palavras no bebedouro. Com uma resolução silenciosa, ele vira-se, os seus tênis gastos a transportá-lo para o inevitável. Ele entra cautelosamente na sala de aula, um covil familiar de predadores adolescentes. A sala de aula fervilha de indiferença, cada aluno absorto na sua própria hierarquia social. De repente, uma voz aguda corta o ruído, zombando do seu uso das instalações escolares. Risadas irrompem enquanto os colegas se juntam ao ataque verbal, acumulando-se sobre a sua percebida desgraça. Hayato encontra a sua carteira, uma pequena ilha num mar de hostilidade, o seu livro, o seu único escudo. Assim que se senta, um pontapé vicioso estilhaça o seu alívio momentâneo, a sua carteira assaltada. Os olhos de Hayato movem-se nervosamente, sentindo a mudança sinistra da sala de aula. Uma figura bizarra chamada Miyakuzuka aparece, chamando-os ominosamente de cobaias promissoras do governo. Governo! Os alunos murmuram. Um professor novo tão estranho definitivamente não estava no programa. Miyakuzuka sorri. Professor? Suponho que sim, se ensinar a vocês é como chamamos a isto. Ele brande um frasco. Ordens do governo. Todos usam estas lentes de contato especiais imediatamente. Relutantemente, os alunos recebem os frascos, com uma rapariga a questionar a ordem súbita. Hayato examina o seu, enquanto Miyakuzuka promete ajuste de visão automático, mesmo para quem usa óculos. Ajuste automático, hã? Hayato reflete inserindo a lente, um brilho de inquietação nos seus olhos. Com todos os alunos agora equipados, Miyakuzuka está diante da sua turma recém-aumentada. Que comece a experiência, ele gargalha, um controlador na mão, a sala banhada por um brilho vermelho ameaçador. Uma aluna perplexa, com um 2 brilhante sobre a cabeça, questiona a natureza desta experiência de lentes de contato. A visão de Hayato distorce-se.
a lente de contato revelando uma nova realidade surpreendente que ele não consegue compreender. A sua visão aumentada agora exibe números brilhantes pairando sobre a cabeça de cada colega. Myakuzuka escreve dramaticamente no quadro negro, uma lição sinistra a começar. Contador de amigos, ele anuncia, explicando que os números representam as conexões sociais de cada aluno. Eles são agora participantes involuntários do arrepiante Projeto de Expurgo de Amizade do governo. Myakuzuka esclarece as regras sombrias. Este jogo perverso está confinado apenas à sua sala de aula. Um cronômetro sinistro aparece, em contagem decrescente a partir de 24 horas, selando o seu isolamento. O pânico espalha-se pelos alunos enquanto Myakuzuka revela a primeira consequência aterradora desta contagem decrescente. Um colega presunçoso sorri enquanto o decreto arrepiante é emitido. O aluno com menos amigos enfrenta a eliminação. Myakuzuka confirma o prazo arrepiante. Amanhã, na quinta aula, em ponto. Um aluno corajoso ruge. Que tipo de experiência doentia é esta? Enquanto Myakuzuka detalha as sombrias mecânicas da amizade. Myakuzuka desdenha. Ainda pensam que isto é um jogo? Sem amigos significa acabado. Corta essa treta! Retorque o aluno tentando remover a lente de contato ofensiva. Ele atrapalha-se com a lente, uma sensação estranha e perturbadora a crescer no seu olho. Que? Ele ofega, enquanto a lente de contato brilha com uma luz rosa sinistra e pulsante. Uma explosão chocante de energia irrompe do seu olho, o seu grito interrompido pela intensidade súbita. Ele desaba para a frente, mais uma vítima, enquanto Myakuzuka pergunta friamente. Entenderam agora que isto não é brincadeira? Myakuzuka dita de cima. Não removam as lentes de contato. Completem a experiência ou então. Hayato, com um zero aterrador agora visível acima dele, percebe que as lentes de contato se tornarão mortais se ele ousar desobedecer. Myakuzuka agarra uma pasta salpicada sinistramente de rosa, um indício do caos que está por vir. As conexões humanas afetam diretamente a vida e a morte, declara Myakuzuka. Aprendam bem essa lição. Com uma provocação final para usarem os poucos miolos que têm, Myakuzuka bate a porta, selando o seu destino. A sala de aula mergulha num silêncio sombrio, os contadores de amigos brilhantes a única luz na escuridão opressiva. Hayato, o seu zero um farol de pavor, desespera. Fazer amigos em 24 horas? Isso é impossível. O instinto de sobrevivência entra em ação. Hayato, ainda sem amigos, sussurra. Preciso de escapar. Ele corre pelo corredor vazio, uma corrida desesperada pela liberdade, o seu zero um alvo gritante. Cada passo frenético é uma corrida contra o relógio, o seu rosto uma máscara de medo e determinação. Droga! Hayato para de repente o próprio Myakuzuka a descer as escadas casualmente, bloqueando o seu caminho. Olhando para trás, Hayato avista outro aluno. Talvez não seja o único a pensar em escapar. Hayato avista o recém-chegado, notando que o seu contador de amigos brilha numa tonalidade diferente. Um forasteiro. O rapaz de cabelo azul, também um zero, pergunta friamente. Plano de fuga em andamento, presumo? Hayato, sempre um homem de poucas palavras, simplesmente confirma as suas intenções desesperadas. Aí vem! Grita o novo rapaz, instando Hayato a dar o salto de fé. E depressa! Sem tempo para hesitar, Hayato atira-se em direção à janela aberta. Ele precipita-se para a liberdade, o outro zero a observar a sua descida audaciosa. Hayato atinge a relva, uma aterragem dura, mas ele está fora. Ou assim pensa. De repente, uma intensa energia rosa irrompe dos olhos de Hayato, uma consequência dolorosa a desenrolar-se. O estudante de cabelo azul observa horrorizado da janela, gritando para a cena lá embaixo. Antes que ele possa reagir, a mão ameaçadora de Myakuzuka aperta o seu ombro. Tu! Myakuzuka paira sobre o rapaz de cabelo azul, a sua voz a pingar ameaça. O que estás tu a fazer? A testar as águas estávamos? Myakuzuka desdenha. A ver se ele fritava antes de tentares a tua sorte? O estudante de cabelo azul gagueja. Nem pensar que eu faria algo assim. Mas o seu suor conta uma história diferente. Lá embaixo, a tentativa de fuga de Hayato termina dolorosamente, enquanto Myakuzuka reflete que esta experiência está longe de ser uma lição gentil. Energia rosa irrompe dos olhos de Hayato, enquanto Myakuzuka explica a realidade sombria. Fá-los confiar em ti, fá-los pensar que és um aliado. A imagem muda para formigas, uma metáfora arrepiante para a situação dos alunos neste jogo mortal.
Então, no momento crítico, a voz de Miyakuzuka ecoa. Usa-os como degraus para sobreviver. Miyakuzuka, com o cabelo agora preso para trás, revelando mais do seu rosto perturbador, sorri para o rapaz de cabelo azul. Zero, hã? Parece que és o único no fundo do poço na tua turma, ele provoca. É melhor teres cuidado, alvo. O estudante de cabelo azul estremece, a palavra alvo pairando pesadamente no ar, o seu destino incerto. A noite cai, lançando um brilho sinistro sobre o edifício escolar isolado. Lá dentro é hora do almoço, mas para o nosso Zero de cabelo azul, o pão de caril e o café amargo oferecem pouco conforto. Deve ser bom ter amigos, ele reflete, o seu próprio apetite perdido para a realidade sombria do seu Zero. Ele observa os outros, os seus contadores de amigos a brilhar, desejando que alguém, qualquer um, o contactasse. Então, um pensamento arrepiante. Não. Se eu deixar de ser Zero, outra pessoa terá de morrer. A provocação de Miyakuzuka ecoa. Cuidado para não te tornares um alvo. Enquanto Zero suspeita que ele é o sacrifício designado. Só porque não tenho amigos. Tenho de morrer? Ele ferve, a rebeldia a cintilar nos seus olhos. De repente, um altifalante estala. As vossas restrições de comunicação por smartphone foram levantadas. Mas há um senão. Discutir a experiência acarreta penalidades. Todas as comunicações serão censuradas. Os alunos pegam imediatamente nos seus telemóveis um desesperado "Olá, mãe!" a perfurar o silêncio tenso. O nosso Zero de cabelo azul, ainda com aquele sinistro Zero, vê o seu telemóvel ganhar vida. Uma mensagem de Kisaki, uma oferta de caril sem carne, porque prioridades num jogo de morte, certo? A resposta rápida de Zero. Mãe, empresta-me dinheiro. Tantos para conversas familiares calorosas. Sempre assim, ele ferve. Claramente a frase favorita da sua mãe é dá-me. Ele arrasta-se para casa sob um sol poente, a sua nuvem de tempestade pessoal perfeitamente no lugar. À medida que se aproxima, sons peculiares e bastante altos vêm da sua casa. Hora da festa? Sapatos desarrumados à entrada, acompanhados por algumas exclamações muito enérgicas de dentro. A careta de Zero aprofunda-se enquanto gritos desesperados por fortuna e mais perfuram a calma da noite. Ele espreita cautelosamente para dentro, provavelmente já arrependido de não ter ficado na escola. E eis que a mãe está numa posição bastante comprometedora com um homem grande a invocar fervorosamente a fortuna. Este ritual bizarro está em pleno andamento, o homem grande a rezar para que fortuna abundante seja armazenada dentro dele. Ele avista Zero, um sorriso malicioso a espalhar-se enquanto comenta. Há quanto tempo cresceste tanto? A seguir, o homem tenta uma bênção num Zero enojado, chamando-o de Hayato e cobrindo-o com mais confetes. A mãe intervém com um alegre "Muito obrigada", completamente alheia à mortificação de Zero. Toda esta cena familiar embaraçosa desenrola-se, revelando uma rapariga silenciosa no canto, enquanto o homem oferece um "bem-vindo de volta". É Kisaki, a irmã de Zero, os seus olhos a encontrarem os dele enquanto ela diz silenciosamente: Irmão. Instantaneamente, o foco do homem muda para Kisaki, a sua expressão a tornar-se predatória enquanto ele chama Kisaki-chan. Ele paira sobre a rapariga aterrorizada, oferecendo-se para a ajudar a armazenar mais fortuna no seu dojo. A mãe, sempre a apoiar a fortuna, encoraja Kisaki enquanto casualmente reaplica o seu batom. A sua atenção volta-se então para Zero, sugerindo que está na hora de ele também se juntar às suas atividades especiais. Os olhos do líder do culto brilham, exigindo o seu ofuse, a sua oferenda. A mãe entrega ansiosamente dinheiro, proclamando: Mestre, esta é a porção de Hayato, enquanto o líder apenas cantarola. Este mestre então passa um braço por Zero, insistindo que Hayato comece a ganhar para a sua causa. Ele então gaba-se de que Kisaki já pode contribuir tal como a sua mãe, enquanto Zero observa com nojo. Zero explode, agarrando Kisaki e gritando: Nunca vais a esse dojo! Hayato! A voz furiosa da mãe intervém enquanto Zero se preocupa com o que fariam a sua irmã. A mãe empurra-o com força, o seu rosto uma máscara de raiva pura e não adulterada. Zero, cambaleando, questiona a sua sanidade. Tu sequer sabes o que acontece se não armazenares fortuna? Ela grita de volta, ameaçando miséria eterna se ele não cumprir as suas crenças perversas. De volta à escola, o desespero de Zero aprofunda-se.
pais viciados num culto, sem dinheiro, e uma sentença de morte por não ter amigos. Zero mergulha num vazio de desespero, a sua vida atual um poço sem fundo de miséria. O ecrã do seu telemóvel mostra a mensagem preocupada de Kisaki, ofuscada pela sua exigência brusca de dinheiro. Lágrimas agora salpicam o ecrã, um forte contraste com a sua resposta fria anterior. O pensamento arrepiante atinge-o. Se ele morrer, o que será da sua irmã, Kisaki? Kisaki manda outra mensagem, assegurando-lhe que está bem na escola, alheia à sua turbulência. Uma nova resolução endurece o olhar de Zero. Ele vai sobreviver a isto e voltar por ela. De volta à sala de aula, ele decide que um pouco de água pode clarear a sua cabeça, ou pelo menos as lágrimas. Zero arrasta-se pelo corredor da escola estranhamente silencioso. O Zero, um lembrete constante e brilhante. Ao virar uma esquina, ele quase colide com outra aluna, os seus olhos a arregalarem-se de surpresa. É a Michirano, o seu contador de amigos 3, um forte contraste com o dele, e ela parece igualmente assustada. Zero, ainda a cambalear, quase esbarra em Ami Shirano, ambos parecendo igualmente perturbados pelo encontro súbito. Enquanto Zero tenta passar, Ami chama com um casual, "Ei!", parando-o no lugar. Ele vira-se, a sua expressão reservada, perguntando simplesmente, "O quê?". Ami sorri, o seu 3 a brilhar intensamente e lança uma bomba. "Queres ser meu amigo?". O mundo de Zero inclina-se, o seu Zero praticamente a gritar a sua incredulidade perante esta oferta inesperada. "Eu e... amigos?". Ele gagueja, o conceito totalmente estranho e quase bom demais para ser verdade. Antes que ele possa processar, duas raparigas com altos contadores de amigos levam Ami, exclamando, "Ami-chan! Então era aqui que estavas!". Ami, apanhada de surpresa, só consegue dizer um "esp", enquanto as suas amigas a puxam ansiosamente. Zero observa-as a sair, a sua breve esperança a diminuir, enquanto uma rapariga diz a Ami, "Preciso de falar contigo sobre uma coisa. Vamos!". Derrotado, Zero retira-se para a casa de banho masculina, a porta a fechar-se sobre a sua chance fugaz. Sozinho na casa de banho, Zero pondera a pergunta desconcertante de Ami. O que foi aquilo? Composto, ele abre a porta de correr, pronto para perseguir aquele vislumbre fugaz de esperança. Ele encontra Ami de volta com as suas amigas de alto escalão, os seus contadores de amigos a brilhar enquanto ela o avista com um "Ah!". Zero tenta corajosamente retomar a conversa sobre mais cedo, mas a amiga 8 de Ami ladra, "Ei, perdedor!". De braços cruzados, a rapariga loira com o 8 encara-o, exigindo, "Por que estás a incomodar a minha amiga?". O seu pensamento silencioso, "Eu também preciso de fazer amigos", é recebido com o seu explosivo "Hã?". A rapariga então provoca a sala. "Alguém aqui quer ser amigo deste gajo?", balançando um pequeno amuleto de aparência familiar. Ela revela o seu preço chocante. Isto é um amuleto que a mãe dele vendeu ao meu pai por 50.000 ienes. Zero recua, a figura de 50.000 ienes a confirmar os seus piores medos. Aquele culto é louco. Aprofundando a ferida, ela mostra uma foto de família, perguntando friamente se a mãe dele obtém doações através de quaisquer meios necessários. A rapariga de ranking 8 revela que as maquinações da mãe de Zero causaram o divórcio dos seus pais, brandindo o infame amuleto. Zero oferece um pedido de desculpas vazio, negando qualquer participação na burla destrutiva da sua mãe. Ela rasga o amuleto caro, revelando o seu núcleo inútil e repulsivo. Uma única unha. A Bully atira o conteúdo nojento do amuleto em direção a Zero, acusando a sua família de destruir a dela. Zero, o seu Zero um farol frio, reflete sombriamente se a sua morte finalmente armazenaria fortuna. Lá fora, o edifício da escola permanece impassível, o seu relógio a marcar os momentos fugazes. Um cronômetro digital grita a verdade. Mal restam 58 minutos no relógio de Zero. Ele recua, uma visão aterradora da sua própria morte, a passar diante dos seus olhos se ele falhar. Imperturbável, a atormentadora loira aproxima-se então de Shiro, pedindo casualmente para emprestar algo por tédio. Shiro segura protetoramente o seu livro recém-comprado, relutante em separar-se dele tão cedo. A Bully loira, Mai, inclina-se, o seu 8 a brilhar, ameaçando a amizade de Shiro por causa de um livro. Shiro cede, entregando-o, enquanto Mai prega presunçosamente sobre valorizar os amigos, enquanto agarra o prêmio. Perto dali, outros alunos sussurram sobre o hábito desagradável de Mai de pedir coisas emprestadas, enquanto Zero observa silenciosamente.
Zero desdenha internamente. Ele está a enfrentar o esquecimento, e eles estão a preocupar-se com uma mera manga. O pânico apodera-se de Zero, o seu Zero, um lembrete gritante enquanto ele desespera. Não tenho ideia de como evitar morrer. Uma lâmpada. Zero engendra um plano. Se ela gosta de manga, eu darei aquela a Mai. Ele procura na sua carteira pela sua própria manga, pensando, é um pouco velha, mas deve servir. Os seus olhos arregalam-se de incredulidade. O lugar onde a sua manga deveria estar está vazio. Hã? Não está aqui? Frenético, Zero esvazia a sua carteira, exclamando, desapareceu! A minha manga desapareceu! Ao olhar para o espaço vazio, uma realização arrepiante surge. Estava definitivamente aqui ontem. Alguém roubou-a. Zero ferve. Que tipo de mentalidade é preciso para roubar nesta situação? Recordando os pedidos de Mai e os sussurros, um pensamento chocante atinge Zero. Será que... Os seus olhos disparam para Mai, rodeada pelas suas amigas, e as peças encaixam-se. Foi ela! Mas espera. Mai nem sequer está a ler a manga que acabou de roubar. Ela está no seu telemóvel. O relógio zomba dele. Mal restam 14 minutos. Zero precisa de agir. E rápido. Perto dali, os alunos fofocam. Mai pediu emprestado um dicionário eletrônico e nunca o devolveu, apesar de nunca estudar. Um novo brilho no olho de Zero sugere que outro plano está a formar-se. Talvez... Ele tira o seu telemóvel, o ecrã a mostrar 11h25 am, uma contagem decrescente e silenciosa. Zero encara o seu telemóvel, um ponto de exclamação súbito a aparecer enquanto uma ideia o atinge em cheio. Mesmo quando está prestes a saltar, uma voz chama, Ei! Por trás dele. Zero, sempre o detetive, pergunta casualmente às raparigas que fofocam sobre o dicionário emprestado de Mai. Cinzento com o nome nas costas? A rapariga loira, o seu 5 a piscar, fica de boca aberta para Zero. Como é que podia saber isso? Zero revela calmamente o seu telemóvel, um anúncio online para aquele mesmo dicionário, vendido barato há uma semana. A rapariga de cabelo escuro ofega, o telemóvel a tremer. Esse é o meu! Ela até riscou o meu nome. A fúria irrompe. Ela vira-se para Mai. Tu vendeste o meu dicionário numa aplicação de segunda mão, não foi, Mai? Mai, sempre tão indiferente, apenas desdenha. De que raio estás tu a balbuciar? A rapariga esfrega o seu telemóvel na cara de Mai. Esta conta é a tua, não é? A sua amiga, a loira 5, sussurra nervosamente. Ei, tens a certeza? Mexer com a Mai não vai acabar bem. A rapariga de cabelo escuro encara-a, mas a sua amiga, agora ao olhar para o telemóvel, ofega. Nem pensar. Os olhos da rapariga loira arregalam-se de horror para o ecrã. Aquele é o meu conjunto de DVDs que ela pediu emprestado. A rapariga loira explode. Vender a assinatura do meu artista favorito é imperdoável, Mai. Mai, completamente imperturbável, desafia friamente. Tens alguma prova de que essa conta é sequer minha? Zero entra na refrega, a sua voz calma, mas firme. Mai, mostra-me o teu telemóvel. Ele então apresenta o seu próprio ecrã. Um anúncio para uma manga incrivelmente rara. Arma de ativação, Madara, com apenas 100 cópias alguma vez vendidas. A rapariga de cabelo escuro ofega, percebendo. O que significa que aquele som de notificação agora mesmo foi uma notificação de compra. A fachada presunçosa de Mai finalmente racha, o seu 8 a brilhar enquanto ela encara, o telemóvel apertado com força. Zero aproxima-se. Já puseste a minha manga à venda, não foi? Eu comprei-a, por isso mostra-me a notificação. Encurralada, Mai rompe. Para de fazer acusações falsas. Eu não fiz nada. Zero nota que o envio estava agendado para semanas mais tarde, e então casualmente procura na carteira de Mai. Ele retira triunfantemente a sua manga roubada. Mas como está aqui, vou levá-la agora. Zero devolve o livro de Shiro, um simples aqui tens, recebido com o seu obrigada. Shiro, o seu 2 a brilhar, declara corajosamente ao grupo de Mai. Eu não quero ser amiga de uma ladra. Mai, o seu 8 a piscar, gagueja incrédula. O que estás a dizer? A loira 5 intervém de cima. Eu também vou terminar a nossa amizade. Entre Hayato e Mai, Hayato é a melhor escolha. Outra aluna, uma ruiva 5, recorda. Pensando bem, foi a Mai quem primeiro sugeriu que ostracizássemos o Hayato e o sacrificássemos. A loira 5 estremece. Esse tipo de coisa é realmente assustador. Não quero alguém assim na nossa turma.
Uma voz arrepiante anuncia. Ei, Mai, a tua contagem de amigos desceu para 1, enquanto o rosto de Mai se contorce em pânico. A Ruiva 5 acena um adeuzinho desdenhoso, também cortando laços, enquanto Mai implora desesperadamente. Esperem, aguardem. O ranking 8 de Mai pisca violentamente, falhando antes de cair para um temido 0. O terror absoluto consome Mai enquanto ela grita. O seu ranking agora é um 0 gritante e implacável. A fortuna fugiu. O relógio avança ominosamente. Resta um pouco mais de 4 minutos. Mai, o seu rosto uma máscara de fúria, grita. És tão sujo a trair-me. As suas ex-amigas não estão para aí viradas. Uma retorque. Tu fazes-me sempre pagar as tuas coisas. Isso era tão irritante. Shiro, finalmente a ler o seu livro em paz, murmura. Sempre desejei que estivéssemos em turmas diferentes. Mai desaba no chão, o seu 0 uma auréola dura, enquanto alguém comenta, a culpa é tua. A rapariga de cabelo escuro, cujo dicionário foi vendido, solta um suspiro de satisfação. De alguma forma, sinto-me revigorada. Ela então vira-se para 0, o seu 3 brilhante, e pergunta corajosamente, amigos, queres ser meu amigo? 0, apanhado completamente de surpresa por esta reviravolta súbita, só consegue gaguejar. Isso, está mesmo bem? Shiro, o seu 2 agora estável, intervém com um sorriso. Posso ser tua amiga também, se não te importares? Uma onda de alívio invade 0 enquanto o seu ranking muda para um 2 salvador. Graças a Deus e não vou ter de morrer. Os olhos de Mai, arregalados de terror, refletem o seu 0 brilhante. A rainha caiu. O relógio grita 11:03:02. Mai arrasta-se no chão. O seu 0, um farol de desgraça. Lágrimas escorrem pelo rosto de Mai enquanto ela se lamenta, a realidade a cair-lhe em cima com força. Desesperada, Mai implora às suas ex-amigas. Por favor, eu pago tudo. Sejam minhas amigas de novo. As suas antigas amigas, agora uma 5 e uma 4, desdenham. Não queremos o teu dinheiro. Só não te queremos a TI. Mai, de joelhos, olha freneticamente à sua volta, 0 e os outros a observarem o seu colapso. Então, alguém... A voz de Mai falha, o seu 0 um lembrete constante e horrível. Ela vira-se suplicando a toda a turma. Amigo, sejam meus amigos! Com apenas 17 segundos restantes, os outros alunos apenas olham, um a murmurar. Isto está a ficar assustador. Mai junta as mãos, o seu rosto uma máscara de puro desespero. Por favor, eu faço qualquer coisa! A porta da sala de aula desliza com um som sinistro. O tempo acabou. Uma figura sinistra de bata de laboratório gargalha. Contagem de amigos, 0. Nem sequer consegues controlar algo tão simples como isso. Mai, um símbolo de cadeado desesperado sobre a sua cabeça, murmura, amigo, amigo, enquanto o seu mundo desmorona. A sua visão turva-se num espetáculo horrível, enquanto as consequências do ranking 0 a atingem com força. 0, a suar, expira, eu sobrevivi. Agora posso ver a Kisaki de novo. O juiz sorridente reflete. Mesmo na realidade, muitos caem no abismo por causa da ganância mesquinha. Figuras em fatos de proteção lidam com as consequências, enquanto a voz continua. Fixada no dinheiro, ela nunca viu que tinha perdido toda a confiança. Enquanto o saco se fecha, a verdade arrepiante paira. É por isso que ninguém estendeu a mão para a salvar. De volta à sala de aula, os sobreviventes observam a voz concluindo. Ela semeou ódio, colhendo o preço final. Os alunos restantes, os seus rankings agora 5 e 4, olham sombriamente enquanto um novo pensamento começa. Ora bem, o juiz sorri lançando uma bomba. A seguir, todos, exceto o grupo com mais amigos, morrerão. 0, o seu 2 ainda visível, não consegue acreditar no que houve. Ainda vamos continuar com isto? De repente, um 0 brilhante aparece sobre a cabeça de alguém. Um reset universal. 0, agora também com um 0, anuncia a turma atônita. O número voltou a 0. Um relógio faz a contagem decrescente de quase 24 horas. O novo prazo é quinta aula de amanhã. Contemplando os riscos terríveis, 0 percebe que apenas o maior grupo sobrevive. Uma centelha de uma ideia atinge-o enquanto ele murmura. Nós podemos sobreviver. 0 declara corajosamente aos seus colegas. Todos podem ser salvos. Os olhos carmesim do juiz estreitam-se, não impressionados por esta súbita explosão de esperança.
Uma rapariga de cabelo roxo, o seu Zero gritante, questiona o plano de Zero. O que queres dizer? Zero expõe o seu plano mestre. Se todos se tornarem amigos, criaremos um grande grupo. Shiro e a sua nova amiga percebem rapidamente. Isto significa que ninguém tem de morrer nesta ronda. Mas esperem, aí vem Tomitaka, vulgo Brandon, com ar de quem tem outras ideias, menos amigáveis. Brandon desdenha, como se eu pudesse ser simpático com um monte de lixo. Claramente não é um jogador de equipa. O juiz, sempre a rainha do drama, acha isto fascinante, ansioso por ver o caos desenrolar-se. De repente, Brandon está no chão, a olhar para cima enquanto um trio de alunos marca a sua presença. Momentos depois, Brandon está de volta em pé, a sua própria equipa já a ostentar um 5. Este tipo move-se rápido. Ele bebe casualmente de uma garrafa, completamente imperturbável com os altos riscos. Um sorriso confiante espalha-se pelo rosto de Brandon. Ele tem algo na manga. E assim, a comitiva de Brandon aumenta para 12, cada um agora com um 12. Um novo jogador de poder emerge. Os olhos de Zero estreitam-se. O seu grande plano acabou de encontrar um grande obstáculo chamado Brandon. Ele calcula sombriamente. A equipa de Brandon já tem uma vantagem numérica aterradora. Zero apela desesperadamente a Brandon. Une-te a nós e todos vivem. Brandon desdenha, garrafa na mão. Por que é que eu me juntaria a um bando de peixinhos dourados? A verdade horrível amanhece para o pequeno grupo de Zero. Juntem-se a Brandon ou enfrentem a eliminação. De repente, um estudante de cabelo verde, Sora Hosoya, aproxima-se. Estás a perder o ponto principal sobre ele, óculos. Sora gesticula em direção ao relógio brilhante e de aparência cara de Brandon, a pingar estilo. A seguir, ele aponta para o piercing igualmente vistoso na orelha de Brandon, claramente para a exibição. E, finalmente, Sora destaca a ostentosa corrente de ouro à volta do pescoço de Brandon. Ele só quer parecer fiche e chamar a atenção. Sora sorri. Espera e verás. Sora adula Brandon, elogiando o seu relógio e oferecendo-se para ser o seu faz-tudo para se juntar à equipa. Brandon, claramente a desfrutar do estímulo ao ego, aceita casualmente Sora. Bem-vindo a bordo. E assim, o Zero de Sora dispara para um 13. Ele está oficialmente com os figurões. 2 dos comparsas de Brandon, agora também 13, provocam os outros. Juntem-se ou morram, pessoal. Este é o vosso único bilhete de saída. Shiro e a sua amiga, ainda presas no Zero, trocam olhares preocupados enquanto a pressão aumenta. O desespero atinge com força enquanto gritam: Deixem-me entrar! Eu também quero juntar-me! Os instintos de sobrevivência a entrarem em ação. Sora, presunçoso como sempre, vira-se para Zero. Vês? Um pouco de lisonja vai longe com tipos como ele. Ele então dá um toque em Zero. Anda lá! Vamos juntar-nos ao grupo de Brandon e viver para ver outro dia. Mas Sora para de repente, um brilho malicioso no seu olho. Ah, quase me esquecia. Há um pequeno senão. Brandon, exibindo um maço grosso de dinheiro, estabelece a lei. Taxa de entrada no meu grupo? Uns meros 100.000 ienes. Zero e outro aluno recuam, os seus zeros um lembrete gritante da chocante taxa de entrada de Brandon. Brandon sorri, o seu 13 a brilhar, declarando: Eu disse-vos, eu escolho os meus amigos. Jitsu, o estudante de cabelo verde, está literalmente chocado, gritando: 100.000 ienes! Shiro entra em pânico, o seu Zero um emblema do seu estado de falência. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Zero, chocado com esta nova crueldade, só consegue gaguejar, porque... O juiz gargalha, explicando o seu jogo doentio. Para alguns, este inferno é o terreno de caça perfeito. Zero, sempre o idealista, grita desesperadamente: Se nos unirmos, todos podem ser salvos. O juiz, com um sorriso arrepiante, reconhece: Ah, o teu pensamento é belo e correto. Mas então ele torce a faca. No entanto, neste lugar, essa bondade devia ser emoldurada e pendurada numa parede. Com um ré final e provocador, o juiz despede-se. Vejo-vos a todos amanhã, então. Brandon, sempre o magnata moderno, anuncia casualmente: Também aceito pagamentos eletrônicos. Então, com um sorriso predatório, ele aumenta a sua exigência. Paguem 1 milhão de ienes e podemos todos ser amigos. Os alunos restantes, ainda com os seus zeros, olham em silêncio atônito para este preço impossível. Jitsu, desesperado, vira-se para Zero. Ayato, empresta-me dinheiro. Mas Zero só pode responder: Não, isso é impossível.
Zero agarra a sua carteira, admitindo: eu nem sequer tenho 100.000 ienes para mim, quanto mais para emprestar. Brandon, a transbordar de falsa cordialidade, acena-lhes para se aproximarem. O que se passa? Vamos unir-nos, certo? Venham cá. Os seus comparsas intervêm. Tens um smartphone, não tens? Pede ajuda aos teus pais ou amigos de outras escolas. Jitsu, telemóvel na mão, lamenta a sua situação terrível. A minha família é pobre e não tenho amigos que me emprestem dinheiro. Brandon aumenta a pressão gritando: depressa, depressa, se não se mexerem rapidamente vou aumentar o preço. Os alunos correm, uma rapariga desesperadamente ao telefone a afirmar: é necessário para material educativo, enquanto outra confirma: sim, por pagamento eletrônico. Uma rapariga encara o seu telemóvel, a realidade brutal a instalar-se. 100.000 ienes ou é o fim do jogo. Zero, sempre o estratega, pede calma. Esperem todos, pensem com calma. O grupo de Brandon é certamente o maior. Ele apresenta desesperadamente um novo plano. Mas se o resto de nós se unir, seremos 10 pessoas. Se conseguirmos tirar 2 pessoas do grupo de Brandon, podemos ser salvos. Brandon, sempre o antagonista, lança um sorriso perverso, claramente a pensar que o plano de Zero é uma piada. Uma colega de cabelo roxo esfrega o telemóvel na cara de Zero, pronta para partilhar informações sérias. O perfil vistoso de Brandon nas redes sociais ilumina o ecrã. Este tipo está a nadar em dinheiro e relógios. O queixo de Zero cai, telemóvel na mão. Por que é que ele tem tanto dinheiro? A pergunta na mente de todos. A colega conta tudo. Há rumores de que Brandon está num esquema de pirâmide, a vender guias para ficar rico depressa. Um close-up no relógio de ouro brilhante de Brandon. Apenas um rumor, diz ela, mas o brilho conta uma história. Brandon e a sua equipa pavoneiam-se pelo corredor, ele a afirmar friamente: em troca de cooperação... aí vem outro senão. Acontece que Brandon não é apenas rico, ele está a cobrir os seus seguidores com dinheiro e presentes. Shiho, ainda uma desafiadora Zero, grita: isso não está certo! Enquanto Shiori observa, horrorizada. Ela ferve que até os lacaios de Brandon deveriam priorizar vidas humanas em vez das suas esmolas vistosas. Um dos da elite acende um cigarro com indiferença, completamente imperturbável pelo protesto moral. Impassível, Shiho suplica aos outros: não se deixem enganar por trocos. 10 vidas estão em jogo. Brandon, apanhando as suas palavras, vira-se para um seguidor com um sorriso astuto. Ei, empresta-me o teu braço. O comparsa confuso estende o braço completamente inconsciente da lição brutal que se avizinha. Com um brilho de pura malícia, Brandon desdenha. O que foi isso sobre trocos? Ele então inflige uma ferida chocante no seu próprio homem, uma mensagem brutal para todos os que assistem. Ajustando o seu relógio caro, ele afirma friamente: não subestimes o poder do dinheiro, miúda. Brandon, sempre o encantador, pergunta ao seu comparsa recém-queimado se as palavras bonitas de Shiho valem uma queimadura desagradável. Ele pontua o seu argumento batendo numa carteira, berrando: a nossa amizade, inestimável e inegociável. Brandon, então, oferece a salvação perante o trio falido. A vida é preciosa, certo? Serão 100.000 ienes, por favor. A mandíbula de um estudante aperta-se. Será desafio ou apenas o som de dentes a ranger sob pressão? Shiho, ladeada por Shiori, toma a sua posição. Nós vamos juntar-nos, e novidade, valemos mais do que o teu 1.000.000. Zero apenas geme, a pura audácia de tudo aquilo a dar-lhe claramente uma dor de cabeça. Um estudante aterrorizado, assustado por uma visão de um final muito mau, gagueja. Contem comigo, qualquer coisa menos aquele destino. Os olhos de Shiori arregalam-se. Oh não! Somos só nós os 3 contra esta loucura. Então a traição final. Shiho vira as costas silenciosamente a Zero e Shiori. Brandon passa um braço à volta da sua mais nova recruta, Shiho, enquanto Zero grita para Shiori: consegues acreditar nisto? Por que é que ela faria isso? Shiori encara incrédula, a sua voz a tremer. Somos amigas desde o ensino básico. Shiho, justificando a sua deserção, grita: eu não quero morrer. Se 1.000.000 de ienes me salva, eu pago. Até Zero fica momentaneamente atordoado, proferindo um surpreendido Lord Brandon, enquanto outro estudante se aproxima. Um estudante desesperado, o Ataru Sasaba, prostra-se, suplicando: por favor, deixe-me juntar ao seu grupo. O Ataru explica a sua situação terrível. Os meus pais estão doentes, não consigo arranjar 100.000 ienes. Brandon, fingindo benevolência, considera: bem,
Eu não sou um demônio. Posso dar-te uma oportunidade. No entanto, ele rapidamente acrescenta um senão. Mas não pode ser de graça. Isso não seria justo para aqueles que pagaram 1 milhão. Wataru, dominado pelo alívio, promete: muito obrigado, farei qualquer coisa. Brandon, com um brilho predatório, anuncia: oh, então vamos fazer com que a faças, o exame de admissão. Wataru olha para cima, o seu 0 a brilhar ominosamente, enquanto repete: exame de admissão? Brandon sorri. Vamos ver se o teu trabalho vale 100.000 ienes, Wataru. Ele explica o seu teste. Tem sido emboscado no portão da escola ultimamente. Brandon agarra o ombro de Wataru, uma clara exibição do seu poder ameaçador. O teu trabalho, Brandon desdenha com um sorriso perverso, é afastar essas pestes para mim. Ele então chama o seu capanga. Ei, Ken, trata dele! O punho de Ken brilha de antecipação. Sim, senhor. Ele responde ansiosamente, pronto para a ação. Ken Takano vira-se então para Wataru com um pedido verdadeiramente estranho. Força, bate-me. Wataru está completamente perplexo, gaguejando. Assim, de repente, neste bizarro exame de admissão, Ken simplesmente tensiona-se, punho cerrado novamente, como se preparasse para o ataque de Wataru. Mas numa reversão brutal, Ken desfere um golpe poderoso no desavisado Wataru. Wataru cambaleia para trás, um fio de sangue a marcar as boas-vindas brutais de Ken. Ken, não impressionado, ladra. Por que estás a sonhar acordado? Claramente esperando mais. A força do golpe faz Wataru tropeçar, o seu equilíbrio completamente destruído. Lágrimas escorrem pelo rosto de Wataru enquanto ele agarra o seu nariz ferido. A dor inegável. Ken desdenha do Wataru amarrotado, descartando-o como nível espantalho. Um completo fracote. Brandon, uma aura vermelha arrepiante à sua volta, ordena friamente a Ken. Continua. Até Ken hesita, apontando a total falta de proeza de luta de Wataru. Brandon, no entanto, permanece impassível, insistindo que a lição dura continue. Ken então inclina-se, a sua voz um sussurro venenoso. Lembra-te com atenção de como a Mai morreu. Uma visão horrível passa. O terrível destino de Mai, um aviso claro. Queres acabar como ela também? Wataru solta um grito primal, o destino sombrio de Mai a ecoar na sua mente aterrorizada. Ken, sempre o bruto, agarra o Wataru a debater-se, o seu 8 praticamente a crepitar de malícia. Reviravolta! Ken cambaleia para trás, completamente derrubado por um golpe surpresa do nosso azarão. Os queixos caem pela sala de aula enquanto Ken morde o pó. Parece que 0 não significa 0 poder. Ken, a cuspir fúria do chão, não consegue acreditar que foi atingido por este suposto fraco. É isso mesmo, o punho de Wataru conectou, um gancho desesperado alimentado por puro terror. Mas o seu próprio ímpeto lança Wataru para trás, diretamente para a janela da sala de aula. Ken, absolutamente lívido, atira-se sobre o Wataru, a janela a explodir à sua volta numa chuva de vidro. 0 grita, afasta-te da janela! Enquanto uma visão arrepiante de um aluno a cair passa no ecrã. Impassível, Ken suspende o Wataru pela borda irregular, berrando, vocês os dois! Para o seu cativo e para os espectadores horrorizados. O rosto de Wataru contorce-se em puro terror, o seu 0, brilhante um farol do seu desespero, enquanto ele balança precariamente. Ken, com o seu 8 ameaçador, segura Wataru fora da janela partida, um fantoche humano à beira do abismo. 0, banhado num brilho vermelho determinado, entra em ação, braço estendido para parar a loucura. Um clarão de energia rosa explode. Alguém acabou de desferir um golpe sério. Ken olha para baixo da janela, completamente estupefacto, enquanto Wataru desaparece subitamente das suas mãos. O que é isto? Ken murmura, o seu 8 a piscar enquanto a confusão tolda as suas feições agressivas. 0, óculos a brilhar, solta um arg irritado, claramente não entusiasmado com esta reviravolta caótica dos acontecimentos. A sala de aula observa enquanto um lembrete arrepiante aparece. Sair pela janela significa uma penalidade por tentativa de fuga. Brandon bate uma mão presunçosa no ombro de Ken. Bom trabalho! Tal como disseste, ele era um espantalho, enquanto Ken ainda parece atordoado. A expressão chocada de Ken persiste, a realização a amanhecer. O combate já estava decidido. Mas não como ele pensava. Brandon, sempre o exibicionista, revela o seu jogo cruel. É tudo para validar os seus membros pagantes.
Ken, ainda a cambalear, percebe que também evitou por pouco uma queda feia, o seu 8 a piscar com choque.